Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui por duas vezes, comentando a respeito do 6º episódio da 3ª temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao começo da segunda metade aqui da temporada, e vale dizer algumas coisas a respeito da produção como um todo, que essa 3ª temporada se iniciou lá no princípio de 2020, junto com a tal da pandemia, né? Que prejudicou, claro, os trabalhos de diversos shows televisivos. Mas a The Orville foi uma das últimas produções que tiveram que parar tudo por causa justamente das confusões da pandemia, aquela coisa de contaminação. Todo mundo sabe o que foi, não precisa explicar, né? Mas eles conseguiram, pelo menos, gravar os 5 primeiros episódios, que é o que a gente já conferiu. Ou seja, o que a gente está acompanhando então a partir de agora já é depois de alguns meses parado. O pessoal pode estar um pouquinho diferente, com certeza por causa disso. Na verdade, eles chegaram a retornar aos trabalhos e pararam novamente por uma segunda vez. Aliás, eles até bateram o recorde de produção de uma temporada de qualquer série já conhecida. Quase 2 anos ou algo assim, foi muito tempo mesmo. Eu esqueci qual a quantidade de dias exatos, mas demoraram muito. Enfim, o que vale é que no final das contas, eles tiveram que descartar um dos episódios planejados, porque a temporada era para ter 11 episódios. O 9º episódio não deu mais tempo de filmar, porque senão ia atrasar demais. Eu acredito que ele não tem muita conexão com os episódios seguintes, nem com os episódios anteriores. Mas para compensar, eles acabaram lançando o roteiro num formato de romance e também fizeram um audiobook. Aliás, eu preciso ir atrás dessa história para ver se realmente possui alguma conexão, né, com o que vem para frente e com o que estava para trás. Porque esse episódio, ele é cheio de referências ao que já aconteceu na série. É um episódio que está tudo baseado que a série ela já tem um corpo, ela já tem uma densidade que oferece para a gente revisitas de várias coisas. Na verdade, a gente já viu isso aqui também na própria 3ª temporada, quando a gente viu aquela espécie daquele planeta que ficava viajando também no tempo, né? E já tivemos um desdobramento. Mas esse episódio aqui, ele consegue se conectar com mais de um episódio. Por exemplo, né? Logo de cara a gente vê na abertura do episódio o Gordon tocando, cantando, e a gente já começa a se remeter a um outro ponto muito interessante que logo depois a gente vai descobrir. Mas no começo a gente nem saca as coisas, mas de alguma forma a gente já está sendo assim levado a algo que acredito que quase todo mundo que gosta da série curtiu bastante. Mas efetivamente a primeira citação de algo anterior foi justamente do episódio que inaugurou a série. Sim, lá o primeirão, quando tivemos a presença, né, a apresentação dos grandes vilões e também da Traquitana que serviu de vitória em cima deles, que foi aquela maquininha, né, que tinha aquela distorção temporal que fazia envelhecer as coisas. Fizeram o teste com a banana, lembram disso? E depois utilizaram como um argumento, né, para poder pegar uma semente, acho que era de jequitibá, né, e fazer com que a árvore, que ela fica enorme depois de 100 anos de existência, né, destroçasse justamente a nave lá dos Skrulls. Portanto, essa Traquitana foi agora, né, revigorada, melhorada pelo Lamar. E agora ele não faz apenas um pequeno campo, né, para colocar, por exemplo, sementes e expandir, por exemplo, a agricultura. Não, agora ele consegue fazer um campo que consegue englobar uma nave, como a Orville. E claro que os vilões estão atrás dela, né? Obviamente. Basicamente o que temos de desdobramento a seguir. Eles vão guardar a Traquitana lá numa estação espacial, junto com uma bela armada acompanhando, porque sabiam exatamente que os inimigos tentariam roubar o produto, né? E de fato, né? Eles chegam, atacam tudo, destroem completamente várias naves e quando já estão quase saindo ou tentando sair, eles são fisgados por um raio trator. E, é claro, Isaac inventa uma solução brilhante também, né? É a contenção lá do campo de força do núcleo deles, né? Acho que era isso, né? Basicamente. Mas o problema é que precisava, para garantir, já destruir lá a Traquitana. A Tala já estava meio que caída ali no chão, ferida, e Gordon se apresentou. Deixa, Ed, que eu vou lá e dou um disparo e destruo completamente o maquinário.
Só que quando ele vai fazer exatamente isso, quando ele está para tirar, é que tem lá a grande ideia do Isaac e gera um campo de força, né, um campo de não sei o que faz contato com a máquina e a máquina plim, funciona. Bom, resumo da obra, né? Claro, a Orville consegue escapar do ataque Creel, só que depois, cadê o Gordon? O que aconteceu dele? Ele evaporou, ele foi destruído, consumido justamente pelo aquele campo de expansão que houve ali. Não, ninguém entendeu nada, só que de repente aparece uma mensagem dele, né? Ele manda algo que vem de longe, mas não em termos de espaço, em termos de tempo. Pois é, ele está agora lá em 2015. Como assim? É aí que a gente começa a entender então que esse episódio está conectado com aquele outro grande episódio, que na verdade foi um dos melhores episódios referentes a esse personagem, que é o Gordon, que a gente pode considerar como o mais palhaço de todo o show. Ele nunca deixou de ser aquele personagem mais cômico. Lembram, né? No começo da série, quem fazia dupla palhaçada era justamente o Gordon e o Lamar. Quando o Lamar passou a ser o engenheiro da nave, digamos que ele ficou um pouquinho sério, né? As piadas não caem tanto em cima dele, mas sobre a cabeça ou os ombros do Gordon, o tempo todo isso ainda continua. Só que lá na segunda temporada aconteceu aquele episódio sensacional onde ele ficou interessado por um celular, né, que estava lá numa cápsula do tempo. Fuçando lá o aparelho, ele acabou descobrindo uma tal de Laura, que ele acabou simulando lá no ambiente holográfico e se apaixonou por ela. É um episódio sensacional, um dos melhores da série. Na minha opinião, com certeza, aqueles top 5 que The Orville já produziu. Porque é justamente aquele episódio que ele está todo baseado em ficção científica, mas ele faz uma conexão e transforma a história em algo que você assiste completamente e fala, você nem percebe que é uma história de sci-fi. Isso que é bacana. É o tipo de episódio que ele se conecta bastante com dois clássicos, ou melhor, um clássico da franquia sempre homenageada Star Trek. No caso, Star Trek A Nova Geração, e especificamente aquele episódio focado no Picard chamado Inner Light. Pois é, luz interior, né, onde ele tem uma vida completa, né, quando ele é fisgado por um planeta que já morreu há muito tempo. Claro, o Gordon não vive anos e anos, ele vive apenas um período de poucos dias, digamos assim, lá dentro do simulador. Mas de qualquer forma, ele se acha, ele se encontra, porque o Gordon é um eterno solitário. Que, aliás, eu acho que eu gosto bastante desse episódio, porque ele faz conexão também com o LaForge de A Nova Geração, que era outro personagem completamente solitário, também quase da mesma maneira. Inclusive existe um episódio onde o LaForge ele cria uma cientista dentro do holodeck para desenvolver algumas pesquisas e ele acaba se apaixonando também. Quer dizer, não tem nada uma grande originalidade do que foi lá o episódio anterior, mas de qualquer forma não importa, funciona. E é um episódio muito bom. Pela condução sempre que o McFarlane sempre faz. Ele escreveu aquele episódio anterior e escreveu esse aqui também. Mas enfim, o que importa é que aqui, quando ele sumiu lá de dentro da nave, ele foi transportado lá para 2015. Por quê? Bom, aí é um pouquinho de fantasia, né? O Lamar chegou nessa conclusão que foi mesmo tirado assim da cartola, porque não dá para entender como isso aconteceu. Mas de qualquer forma, quando teve aquele fluxo de energia, simplesmente porque ele, o Gordon, estava pensando na Laura, na verdade sua memória já havia sido reativada durante a festinha, que foi a abertura inicial, onde ele estava cantando, aquela coisa toda, já comentei com vocês. E lá a nova personagem, a Charlie, né, viu o smartphone ali na bancada, perguntou: o que é isso, Gordon? Né? E ele explicou toda a história. Não, isso aqui, né, cápsula do tempo, tem a Laura, me apaixonei por ela, recriei ela lá no nosso holodeck, por aí vai. Então ele ficou com isso na memória, estava na cabeça. Inclusive quando ele foi destruir o negócio. Não se sabe porquê, né? Mas a máquina funcionou em termos da memória dele. E ele foi mandado para 2015. Pois é. E a mensagem que ele acaba enviando para Orville já está vagando pelo espaço há 400 anos. Sim, ele esperou, ou só conseguiu, né, depois de 3 meses, mandar a mensagem. Então ele pede, ó, se der para salvar, me salva, né? E basicamente é a missão que eles têm, né? Ir até 2015. Lamar então faz aqui aquele campo lá de força,
de deslocamento temporal funcione para toda a nave, e eles se dirigem então lá para aquele específico ano. Só que não dá muito certo, né? Eles erram por 10 anos. Na verdade, eles caem lá perto da Terra em 2025 e, claro, isso vai gerar um grande choque, que é o que começa então a deixar o episódio mais saboroso ainda. Mas antes disso, nós somos apresentados à história B aqui, que é também muito boa, porque lá naquela festinha, né, do Gordon, ele estava tocando violão, dando seu showzinho, o Isaac tentou uma aproximação com a Charlie, e Lamar, por sua vez, né, sempre o cara que flerta com todo mundo, que tem contato com todo mundo, passou umas boas dicas. E a intenção, no fundo, do Isaac era agradecer Charlie por ter salvado, lembrando que lá no primeiro episódio aqui dessa temporada, ele se suicidou e ela ajudou a reviver aquele ser sintético, né? E a história B está totalmente focada então nos dois. Claro, eles estão na Terra também ali, né? Foram atrás de uma substância que está no manto da Terra, aquela coisa mais sci-fi, mas é apenas, né, um pano de fundo para a gente ficar nas questões também de relacionamento entre os dois. Desses, eu ia dizer inimigos, mas não são inimigos. Na verdade, só a Charlie que odeia o Isaac. O Isaac nem poderia odiar porque ele não tem sentimento, né? Mas ele tenta fazer aquela coisa, a tradição, cumprir uma tradição, né, de agradecer por ela ter o revivido. E ele não consegue, ele fica o episódio todo tentando fazer isso pelas dicas, né, dadas pelo Lamar. Mas daqui a pouco a gente volta a falar dos dois, porque o que vale é falar sobre a história principal aqui, que é o do Gordon, que ele sim, depois que ele fica lá, depois ele diz quando ele volta, né, ele ficou durante 3 anos cumprindo a sua obrigação, o seu dever de não contaminar o fluxo temporal, porque tem aquela, né, todo viajante do tempo, se ele interfere na sociedade onde ele acaba ficando, de algum modo, por bobagem que seja, ele altera o futuro. Então é necessário que o tempo todo essa pessoa fique completamente isolada do contato de todo mundo, porque qualquer coisa que ele faça, mesmo que ele mate um pernilongo, ele pode estar alterando o futuro. Bom, ele aguentou durante 3 anos. Ele viu, nunca mais vão voltar aqui, porque provavelmente eles até foram destruídos lá no ataque dos Kylons, né? Realmente ele não tinha certeza que um dia seria salvo. Então ele resolveu se integrar àquela sociedade e, claro, foi a procurar o amor da sua vida, porque justamente, né, quando a Laura colocou o smartphone dentro de uma cápsula do tempo, foi naquela época, realmente, 2015. Ele aguentou 3 anos no isolamento, a procurou e, claro, ele constituiu uma família com ela. Já tinha um garoto lá de 7 anos e tinha mais um bebê na barriga de sua esposa, obviamente. E, claro, né, isso era óbvio, né? Ele não quereria abandonar aquilo. E é aí que o episódio ganha um contorno muito interessante, porque, não, o Ed estava batendo o pé ali, não, você tem que voltar, você não pode ficar aqui porque você está alterando o futuro. Mas naquelas, como está alterando o futuro se vocês estão aqui me salvando? O futuro não foi deteriorado, né? Mas Isaac vem com uma teoria interessante que tudo ainda não está decidido, digamos assim, simplificando os conceitos, né? Tudo pode ser alterado. A gente não tem certeza se o futuro ele começa a ser alterado no segundo seguinte. Então ele realmente precisaria voltar para o futuro. E aí, claro, ele não quer, porque agora ele vive bem, ele conquistou tudo o que ele queria. Porque se antes, lá no primeiro episódio do ano anterior, da segunda temporada, ele viu aquilo tudo uma certa simulação lá dentro da sala de holografia, aqui agora era real, era uma outra linha temporal, mas era verdadeiro, ele estava realmente sendo feliz e tendo uma família com a mulher que ele amava. Mas agora ele teria que abandonar tudo? Claro que não, né, jacaré? Claro que ele disse que não ia, e o Ed tentou, claro, de todas as formas, trazer ele de volta, até que chegou aquela situação onde, bom, antes de dizer, né, o que ele fez de fato, né, a densidade desta questão moral, né, caramba, se eu volto, eu perco tudo que eu conquistei de verdade dessa vez. Mas aí, quando vem a solução do Ed, tá bom, você não quer voltar pra gente, não vamos forçá-lo, você vai querer apenas distrair a gente, quer dizer, na verdade, atordoar lá com a arma, né, e você vai fugir no mundo. Ele poderia ser caçado ainda, mas o Ed pensou numa solução muito mais interessante, que é de fato, agora que a gente já tem a condição
porque lá Isaac e Charlie conseguiu o elemento lá químico que eles precisavam para reativar os motores. Bom, de fato, ou a traquitana temporal, né? Então vamos fazer o que a gente devia ter feito, porque a gente errou por 10 anos. Vamos lá para 2015, vamos pegar você que acabou de chamar a gente e te levar você para o futuro. Só que aí vem a grande sacada do episódio, que ele fica completamente destroçado. O Gordon, como assim? Vocês vão destruir a minha existência, né? Essa existência que eu tenho aqui vai sumir. E pior ainda, vai sumir a felicidade da Laura. Vai sumir a existência dos 2 filhos que ele possui, né? O já nascido lá com 7 anos e o que ainda está na barriga da mãe. Ele vai destruir tudo quando eu for resgatar ele lá em 2015. É muito bom a questão moral colocada aqui nesse episódio. E se antes eu disse que o primeiro episódio lá do ano anterior, ele meio que lembrava um pouquinho, não exatamente Inner Light, que é um classicão da nova geração, esse episódio aqui é totalmente claro o clássico da série original dos tempos de Kirk, que é a cidade à beira da eternidade, onde você tem que, para salvar o futuro de qualquer coisa, você precisa fazer um grande sacrifício pessoal. Lá naquele episódio da série original, Kirk precisava abdicar do seu grande amor, que era Edith Keeler. E aqui também, só que aqui não é intencionalmente que Gordon faz, é na sacanagem que o Ed faz, seu grande amigo faz para cima dele. Só que no fundo, tudo vai ser apagado, todo esse dilema na verdade só vai ficar na cabeça do Ed e da Kelly, por tabela, né, que são os amigos mais próximos do Gordon. Mas para a gente que está assistindo, nós espectadores, isso dá um peso muito bom, mas muito dramático, que deixa esse episódio também sensacional, tanto quanto era o outro. Esse aqui, na verdade, tematicamente falando, ele é bem melhor, embora a narração da história seja muito mais simplificada, tanto que, né, a história B, que é lá do Isaac e Charlie, também tem uma força interessante, meio que para compensar que a história principal não é tão intensa assim. Quer dizer, ela é intensa, ela fica forte, na verdade, nas questões morais. Como ela se monta, não é lá muito complexo, digamos assim. Falando e voltando em Isaac e Charlie, né? Sim, no fundo ele acaba dizendo para ela que agradece o ato que ela fez por ele, né? Mas claro, ela é irredutível, ela continua a odiar ele. E aí ela manifesta completamente algo que foi sugerido lá no primeiro episódio desta temporada, a respeito lá da Amanda, que se sacrificou por ela, né? Lembram que as duas ficaram impedidas de escapar da nave que estava sendo atacada pelos Kylon, porque estava travada a porta ali do bote salva-vidas. A Amanda se sacrificou, ficou lá dentro da nave que ia ser destruída segundos depois, e Charlie se salvou. Aqui ela acaba confessando que ela não era apenas uma amiga muito forte dela, na verdade ela amava a Amanda, mas nunca conseguiu fazer a declaração, né? Ou seja, ela nunca soube se seria correspondida. O que também deixou a composição então da história A com a B muito interessante, porque no fundo, se discutiu a mesma temática, a constituição de uma família, mas que foi impedida por algum fator. No caso, Gordon, claro, conseguiu plenamente. Já a Charlie não conseguiu. Na verdade, uma variação do mesmo tema, né? Enfim, o que vale? A junção das duas linhas narrativas deixou esse episódio aqui sensacional. Sempre lembrando que houve uma grande mudança aqui na terceira temporada da série, que a questão do contato, da união de um casal, de constituir uma família, que antes existia completamente na primeira e segunda temporada, claro, se valendo de Ed e Kelly, não estava existindo aqui nessa temporada. Somente agora, nesse episódio específico, é que essa temática tão forte em temporadas anteriores ganhou uma exposição aqui muito interessante e muito eficiente também. Assim, e a solução de tudo é que realmente eles voltaram para o tempo certo, que foi chamado, também erraram por um mês, né? Ou seja, no fundo, ainda o Gordon ficou um mês sofrendo lá, isolado de todo contato possível para não estragar a linha temporal. De fato, eles nunca tiveram uma prova que alguma coisa desastrosa aconteceu porque ele constituiu uma família. Coisa diferente que aconteceu lá no episódio clássico, lá dos tempos de Kirk, né? Que realmente, por ela ficar viva, o mundo mudava completamente. Por isso que ela necessariamente precisaria ser
morta lá naquele atropelamento, né? Mas o que vale é que aqui, na dúvida, eles precisavam cumprir as regras da União Planetária, né? De não interferência no fluxo temporal. E bom, quando ele voltou, o Gordon, para o futuro, ele simplesmente concordou e lhe disse que o Ed estava certo. Se fosse ele no lugar, também faria a mesmíssima coisa. Mas, obviamente, né, o peso moral só está dentro da cabeça do Ed e, por tabela, também Kelly. Gordon está feliz porque ele está onde sempre desejou estar, que é ali dentro, servindo como timoneiro da Orville, né? E no fundo, a paixão que ele tinha pela Laura ainda está presente, né? Porque foi o que ele viveu lá no episódio da segunda temporada. Quer dizer, para ele não tem peso nenhum. E ele concorda com o amigo. Tanto que o final do episódio, né, é a junção ali do trio que há muito tempo não viviam aquela coisa do contato, da amizade e de uma constituição de família, né? Ou seja, na verdade, o final do episódio, ele tem uma certa felicidade, mas tem uma tristeza ao mesmo tempo. É aquela coisa do agridoce, né? Muito bom, né? Se no outro episódio anterior da segunda temporada o final era um pouco mais triste, porque ele precisava abdicar mesmo daquele... Era um vício, né? Aliás, eu ainda não cheguei a comentar ele, porque ele foi o 11º episódio lá da segunda temporada, ou seja, só vou chegar a ele daqui a algumas semanas, mas quando chegar, a gente volta a fazer as conexões com esse episódio aqui. Que, claro, no geral, um episódio sensacional. Esse tipo de episódio que trabalha bastante as relações humanas, sempre eu curto bastante dentro de séries de ficção. Tanto que, né, o episódio de abertura aqui dessa temporada eu considero um dos melhores, que é pura conexão entre os personagens. E esse episódio aqui, que é voltado somente para isso, bacana. E claro, as questões temporais, é preciso dizer, né, de vem para cá, vai para lá, na linha do tempo, são boas, são funcionais. A solução que eles têm para voltar para o futuro depois que a máquina está destruída, lá que faz o fluxo temporal, também é muito boa, porque simplesmente é o conceito mais sabido de todos e mais real que existe por enquanto, que é de fato, né? Se você viaja numa velocidade próxima à da luz, você não vai ter a percepção que você envelheceu, mas tudo que está em volta vai envelhecer. Então eles fazem literalmente uma viagem de poucos minutos, onde o tempo à volta dele envelhece 400 anos e eles voltam então para a época certa de onde saíram. Ou seja, a solução nem foi fantasiosa, nem foi a lá ficção científica, foi simplesmente um conceito que existe hoje em dia. E eu digo conceito porque por enquanto a gente não tem ainda uma nave espacial que consiga viajar próximo à velocidade da luz. Mas que é isso aí? Teoricamente falando, tá certo. Enfim, o episódio ele é bom nos termos humanos, nos termos científicos, nos termos de ação. Ele é bom em qualquer lugar que você olhe e observe. Tudo tá bacana e foi muito bem feito. Caramba, outro também bom texto de Seth MacFarlane, dirigido pelo John Cassar, né? Que são só os dois que estão dirigindo aqui todos aqueles problemáticos episódios a serem filmados. Mas enfim, o que vale. Gostei bastante desse episódio e é sensacional. Ou seja, esse começo da segunda temporada já começou em grande estilo. E, portanto, para esse 6º episódio da 3ª temporada de The Orville, eu atribuo, obviamente, 5 asteriscos. O episódio também top 5 ou top 10 talvez, né? Que eu não me lembro ainda mais de todas as boas notas que eu dei nas 2 temporadas anteriores. Lembrando que eu estou revisando tudo, né? Segunda-feira eu sempre faço uma análise da temporada 1, terça-feira sempre faço análise da temporada 2. Enfim, vocês concordam ou não comigo que este episódio aqui também é sensacional? Uma grande homenagem também à cidade à beira da eternidade, lá da série original de Star Trek. Concordam ou discordam? Coloca aqui nos comentários aqui do vídeo. E tchau!